No ar, mais uma edição do nosso Tropicast, o podcast aqui da Tropical. Bárbara Vita, presente o nosso convidado. Olha que a gente tá com classe hoje, hein, Fabinho? Márcio Nissim, doutor Márcio Nissim, muito bem-vindo aqui no Tropicast. Obrigado, Advogado trabalhista, né? Advogado nas redes sociais, bombando também, né, Márcio? Bombando, bastante. Quando você começou a fazer, porque você atuou como advogado faz quanto tempo pra gente começar? 17 anos. 17 anos. Eu fui empresário durante 20 anos. Tinha um escritório próprio? Sempre advogando? Não, na verdade eu fui empresário no ramo de importação e exportação. Eu viajava muito pra Europa e pra Índia. Eu morei na Índia, né? 2 anos. Eu trazia coisas de lá, tapetes, objetos. E eu importava e exportava para América Latina. Foi 20 anos esse trabalho de empresário. Depois que eu virei advogado. Olha só. Então, e já advogo há 17 anos, mas não faça conta. 20 de empresário, mas 17 de advogado. Mas você tá jovão. Tô é o ciclismo. 5.8, eu fiz ontem. Ô, louco, olha, não parece não, parabéns. Parece bem mais jovem. É o ciclismo que preserva. Né? Veja eu, parece quanto, Bárbara Vita? O Fabinho tá puxando sardinha pro lado dele, ele é ciclista também. Então, aí ele fala, eu tô no formal, 18? eu tô no formal. 18. Cara, não. Fabinho, para, né? Aí também não. Ele não 22, vai. Olha. De rádio. De rádio, só de rádio. Márcio, é muito legal o trabalho que você faz nas redes sociais, porque essa área de direito trabalhista, principalmente, na verdade, todas as áreas do direito, normalmente o brasileiro é muito leigo, né? Verdade. A gente não sabe de nada sobre as nossas leis, a gente perde muita oportunidade por não saber de coisas que poderiam nos beneficiar, né? E ainda mais quando a gente fala de direito trabalhista, muita gente aí tá totalmente descompensada, trabalhando de qualquer jeito ou empreendendo de qualquer jeito, porque não tem noção dessas os dois leis, lados, né? Tanto os dois lados. Funcionário quanto o patrão. Ninguém sabe de nada. E eu gostei que o seu lema é evitando que a empresa quebre, né? É isso aí. E também garantindo os direitos do empregado. Então você vê os dois lados, então, né? Eu costumo dizer que eu sou meio flex, né? Meio prostituto, né? Eu advogo pros dois lados. Não, mas tá certo, né? Porque eu, querendo ou não, preciso um do outro. Que às vezes você pega advogado em rede social que ele só fala mal da empresa, Sim. né? Ou ele só defende muito o empregado e não fala mais nada. Então, assim, eu sou, na verdade, assim, mais flexível em relação a isso, né? A ideia de eu ter criado uma rede social, eu criei em fevereiro de 21. Nossa, é recente, então. Pouco tempo e totalmente orgânica, né? Foi justamente isso, trazer o direito de uma forma simples, clara e objetiva, falando para ambos os lados, para empregado, para empresário, advogando para ambos os lados, sempre escolhendo, obviamente, aquilo que eu tenho interesse em pegar como caso, mas usar essa forma, né? O direito de uma forma simples, sem juridiquês, sem falar muito difícil, né? Porque senão ninguém entende. A minha irmã, ela faz direito, né? Ela se formou agora em direito, já tá fazendo a OAB e tudo mais. As coisas que ela me fala, eu não entendo nada. Parece outra língua. Juridiquês, né? Exatamente, é absurdo isso. É igual quando alguém pega pra falar de economia, né? Um monte de termos, e a pessoa que não tá no dia a dia dela, ela não vai entender sobre isso. E aí o seu intuito no Instagram foi deixar essas coisas um pouco mais pro português. É isso aí, exatamente. Uma forma bem simples. Bem popular. Inclusive, se você fizer uma audiência, assistir, né? Na verdade, uma audiência qualquer dia na Justiça do Trabalho, ou até mesmo no Tribunal Regional do Trabalho, você vai perceber que juízes e desembargadores utilizam uma linguagem muito simples, né? Apesar de utilizar um português correto, claro, né? Eles utilizam uma linguagem simples, não tem juridiquês, porque lida justamente com empregado, às vezes empresário de pequeno porte, que não tem muito conhecimento de legislação, então não faz sentido, né? Você usar rebuscar muito a linguagem. Parecer, né? Que você está lá no STF, né? Falando, Vossa Excelência, Majestade. Meu Deus do céu. O melhor é quando eles começam a se xingar, né? Não, aí é bom demais. É a mãe de Vossa Excelência! É muito bom, muito bom. É uma palhaçada, né? Vira uma palhaçada, que você não pode nem xingar direito ali. Cara, e os caras ficaram famosos, né? Nossa, de um tempo pra cá, todo mundo sabe você sabe o nome dos ministros, mas não sabe a escalação da seleção brasileira. Verdade. Não é? Fato. Tá em alta, realmente. Mas vamos começar falando de um assunto
que tá em alta, que a gente ouve muito falar, que é a questão do Uber, né? Que a gente tem muito motorista de aplicativo que tá assistindo, e a gente tem usuário também assistindo a gente, né? E tem essa história da multa aí, que a Uber foi multada em R$1 bilhão. R$1 bilhão. Gente, é uma dinheiro. loucura, né? Eu fiz um conteúdo em relação a esse tema, justamente porque foi uma decisão da Justiça do Trabalho, bem recente, né? E o que aconteceu nesse processo? Na verdade, o Ministério Público do Trabalho recebeu uma denúncia da Associação dos Motoristas Autônomos, né? Associação dos Motoristas Autônomos, e ela entrou com processo na Justiça do Trabalho, pedindo, na verdade, assim, um direito coletivo, porque o Ministério Público do Trabalho, ele trata de direito difuso e coletivo, que a gente fala, né? Da coletividade de um grupo de empregados. Então ele entrou na Justiça do Trabalho pedindo a obrigatoriedade da Uber reconhecer o vínculo de emprego do motorista com a Uber e registrar todos esses motoristas, e pediu uma multa bilionária justamente para ir para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, que a gente chama de PAT, né? Então, o que aconteceu nessa ação? O juiz entendeu que realmente a Uber explora demais os motoristas, que eles têm uma sobrecarga, que não tem previdenciário, né? Contribuição direitos, previdenciária, não tem intervalo para nada, tem que trabalhar em jornadas excessivas. E aí ele entendeu que realmente o motorista teria direito ao vínculo de emprego. Então ele é o juiz da 4ª Vara aqui de São Paulo, né? E aí ele aplicou uma sanção de multa de R$1 bilhão, mais R$10 mil por motorista não registrado, né? E no Brasil inteiro, não é só em São Paulo, né? Então ele ampliou essa decisão para o Brasil inteiro. Mas ele deixou claro que essa decisão ela deveria ser cumprida após o trânsito em julgado da ação. Então, 6 meses após o trânsito em julgado da ação. O que é trânsito em julgado, né? É quando não cabe mais nenhum tipo de recurso. Tá. Então, a Uber recorreu até o STF. Acabou ali, houve a condenação, aí sim a Uber vai ter que registrar os motoristas com essa multa e vai ter que pagar a multa se essa decisão permanecer. Exatamente. Nesse trâmite aí, porque tem acho que isso é uma coisa que eu sei porque minha irmã me contou esses dias ainda, mas não é que você processa alguém e vai resolver na primeira audiência, né? Tem uma escalada de Sim, exatamente. De recorrer. Agora, o que tem que tomar cuidado é assim, se você perde o prazo do recurso, aí já era, dançou. Morreu, aí tem que pagar e acabou. Morreu na praia, Então, teve a sentença, a Uber teve 8 dias para recorrer, obviamente, que a Uber recorreu, eles têm um corpo jurídico muito bom, né? Então, recorreu para o TRT, né? Tribunal Regional do Trabalho. O Tribunal Regional vai dar uma decisão, que a gente chama de acórdão. Se for desfavoráveis, eles podem recorrer para o TST, Tribunal Superior do Trabalho, e se tiver matéria, até o STF, o Supremo Tribunal Federal. Então tem muito pano para manga aí, né? Inclusive, esse processo é de 2021, né? O juiz deu a decisão agora, então rolou já audiência, produção de provas, etc. Eita, nós. E a gente vê motoristas a favor disso, mas a gente vê também motoristas contra isso, né? Como é que você enxerga isso? Por que tem gente contra essa decisão e muita gente a favor? Como é que você vê os dois lados? Então, exatamente. Tem muito motorista que... Inclusive, eu tenho um colega meu no trabalho que ele é assim... Ele trabalha na empresa, ele sai da empresa, ele pega o carro e vira Uber. É um bico, é uma renda a mais. Então tem muita gente motorista faz, né? de Uber que faz isso como uma renda extra, né? E tem muitos que não querem ser registrados porque eles querem ter flexibilidade de trabalho, né? E a meu ver, eles têm sim flexibilidade no trabalho. Eles não são... O Uber ele pode recusar uma corrida, ele pode almoçar por 2 horas, ele não tem um controle de jornada, né? Sim. E a CLT, ela é clara, ela fala o seguinte, para ter o reconhecimento de vínculo, são
eu costumo dizer, e a gente aprende isso na faculdade, na verdade, né? Que a gente toma chopp com C, né? O advogado toma chopp com S, que são os requisitos do vínculo de emprego. Então é SHOPP, né? Chopp com S. Então é subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade. Então, subordinação são todos esses requisitos, eles têm que estar presentes juntos para caracterizar o vínculo de emprego, né? Então, subordinação... No CLT. Exatamente, CLT. Subordinação porque alguém está mandando em você, alguém te dá chefe. ordem, tem um chefe, né? Habitualidade é porque você está sempre lá naquele trabalho, você não pode faltar, você tem que cumprir aquela carga horária, né? Onerosidade é o fato de você receber um valor por aquele trabalho, né? Ele é oneroso, né? Pessoalidade é que você não pode mandar outra pessoa no seu lugar, só você pode. E pessoa física, porque você não é uma empresa, né? Você é uma pessoa física. Então, todos esses requisitos têm que estar presentes para caracterizar o vínculo de emprego. E, a meu ver, o que falta ali, principalmente, é a subordinação. O cara de uma plataforma, ele não é subordinado a ninguém. Sim, ele tem um aplicativo que bateu aqui, usa você quando tá ele na quer. rua, eu vou lá e te pego, faço a corrida e tchau. Pô, eu vou ficar 2 horas agora sentado no bar lá, tomando um Guaraná. Ou se ele quiser ficar Cara, ou se um mês tiver sem que resolver trabalhar... algum problema, exatamente. Né? Alguma coisa assim. É que aí o que o juiz alega, que na verdade, se ele ficar um mês sem trabalhar, ou se ele recusar muita corrida, etc e tal, ele perde a possibilidade de ser o motorista da plataforma, porque a plataforma pune ele, né? Então seria só, essa decisão seria não para quem faz isso de uma forma esporádica, mas de quem, por exemplo, trabalha atualmente só com o aplicativo? Não, essa decisão seria para todo todos mundo? os motoristas que estão vinculados à plataforma da Uber. Eita. Sem exceção. Então a gente está falando aqui de mais de 1,5 milhão de motoristas no Brasil. Nossa, é muita coisa. Então só de multa é mais bis, né? Sim. Vários bis. De vínculo. Né? E fora o que a empresa gastaria para contratação, né? Para regulamentação de todos esses... Sem dúvida. Esses que seriam funcionários agora, porque até o momento não são nem chamados funcionários da Uber, né? Não, são autônomos. Autônomos que usam a plataforma. Exatamente. E aí o mesmo valeria para outras empresas que funcionam com o aplicativo? Então, olha só... Por exemplo, delivery e tudo mais? Então, excelente pergunta. Olha só a proporcionalidade que isso pode tomar. Como que faz a iFood, o Rappi... e várias outras plataformas, as outras, né? 99, Cabify, 99, que é a concorrente da Uber. Inclusive, tem motoristas de Uber que usam a 99 também. Atendem pela 99, né? Então ele vai não ser tem registrado... exclusividade, né? Não tem. Então, as outras plataformas também serão penalizadas. Né? Inclusive, tem muito processo na Justiça do Trabalho com pedido de vínculo nas outras plataformas, a iFood principalmente tem muito, né? A verdade é a seguinte, esse tipo de situação precisa ser regularizado, certo? Porque o motorista, ele realmente não tem benefício nenhum. Você pega um motoboy da iFood, por exemplo, pô, o cara... são baixos os valores, ele né, trabalha que com a eles moto recebem. dele, se ele cair, ele fica aí afastado. Problema dele. Se quebrar a moto, problema dele. Tem muita garotada aí que pega bike de banco, né? Aluga a bike o dia inteiro e fica com a bike rodando pra lá e pra cá, pagando esse custo aquela também. mochila pesada nas costas, né? Então, o cara, ele tem um trabalho ali penoso e ele não tem benefício nenhum. Então, isso, na verdade, já bateu no STF e o próprio STF já se pronunciou entendendo que tem que regularizar, tem que regulamentar, de alguma forma, tem que melhorar as condições dessas pessoas. Mas daí a chegar ao vínculo de emprego, né? Eu entendo que está um pouco fora da realidade de agora. Imagina, todas essas plataformas iriam embora, né? Sim, então, porque são empresas que não são nacionais, né? Então elas também atuam em outros lugares. E o que eu queria te perguntar, Márcio, porque nós somos informais aqui, né? Tamo junto. Porque tá de terno, a gente fica doutor, Márcio. Doutor Nissim. Doutor Nissim. Mas assim, a Constituição, a lei brasileira, ela
tem tido em vários momentos muita dificuldade de acompanhar a modernização das coisas, todas as coisas, Sem né? dúvida. A gente fala de modernização até em relação ao Facebook, em relação ao Instagram, que agora é necessário que tenha uma legislação sobre o que acontece na internet, que ainda é muito terra de ninguém, estão começando a falar sobre isso, mas ainda não é um fato, e aí tem as pessoas que trabalham só com a internet, que também não tem regulamentação, você ganha ali um AdSense, um dinheiro do Google, do TikTok e tudo mais, e a lei parece que ela ainda tem muitos problemas em acompanhar, né? Não tenha dúvida, a CLT é de 1946. Olha. Teve uma reforma trabalhista em 2017, mas não mudou quase nada, mudou algumas coisas. Então a CLT ela precisa ser revista. Não acompanhou a modernidade de hoje em dia, né? Sim. Sem dúvida alguma. E como é que você enxerga isso para sua profissão, por exemplo? Porque eu imagino que deve ser muito difícil você tratar de um caso, por exemplo, que acontece na internet, que você... Até o que a gente tá falando sobre Uber, sobre iFood, não temos uma legislação, não temos um parâmetro. Então, você vai buscando em outras coisas da lei que foram feitas muito antigamente. Como é que isso pro advogado ou pra pessoa que tem um problema nesse quesito mais moderno, principalmente em relação à internet e plataforma, como é que fica pra lei, assim, julgar essas coisas? Pro advogado e pro juiz, né, pro também. advogado, pro juiz, julgar. pra pessoa, que eu tô mas, na sofrendo um dano, mas eu não verdade, sei o que processar, não sei o que acontece. O que acontece no direito? No direito tem a famosa jurisprudência. Jurisprudência é o entendimento formado pelos tribunais. Então tem a jurisprudência do TRT, né, falando na Justiça do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho, tem a jurisprudência formada no TST, no Tribunal Superior, e no STF, que é o topzão lá. Então, quando não existe uma previsão legal, uma situação que você possa buscar um respaldo na lei, você vai atrás da jurisprudência, entendimento firmado pelos tribunais, justamente porque muita coisa não tem na lei, né? E você precisa de um fundamento para fazer o pedido, né? Então, pô, como é que eu vou fazer o pedido se não tem na lei? Então eu vou buscar jurisprudência. E o advogado, quando ele é bom, ele vai atrás de jurisprudência top. Então, ele vai atrás dos tribunais mais altos, TST, né? STF. Eu não vou pegar a jurisprudência, o entendimento de um juiz. Ah, o juiz de primeira instância julgou 1 bilhão de multa para Uber, então eu vou pegar essa decisão desse cara para usar para outros casos. Não vai colar. Mesmo porque, voltando nesse papo de decisão do juiz de primeira instância, o TRT aqui de São Paulo já tem entendimento diferente desse juiz, né? Tem outros julgados que houve pedido de vínculo com a Uber que foi negado. Até para o TST. E não sei se vocês lembram, quando começou esse papo de Uber aqui no Brasil, foi um quebra-pau. Deu os uma motoristas briga, paravam os caras para dar porrada, para quebrava o carro dos caras, né? Sim. Porque não era regulamentado. lembrava mais disso, mas rolou isso aí mesmo. E aí o que aconteceu? Regularizaram, chegou no STF. O STF falou, não, os caras podem trabalhar. Então, poxa, se o próprio STF falou que os caras podiam trabalhar, agora vai falar, eu vou te dar o vínculo de emprego, não faz sentido, né? Sim. Não faz sentido. Algum outro país aconteceu isso? Algum outro país levou multa também? Porque é uma empresa de fora. Então, como que é lá fora isso? Você sabe que eu voltei agora do Chile com a minha mulher e eu tive na Argentina também. Na Argentina é proibido. Uber? Aí quando você chama... E eu andei de Uber nos dois países, né? Quando você chama o Uber lá, o cara já manda um torpedo, né? Uma mensagem dentro do Uber lá falando senta-te adelante, né? Senta na frente. Por quê? Pra não caracterizar que é um motorista de Uber. Parece ser carro de passeio. Carro de passeio, todo mundo se conhece, vamos que vamos. Caramba! Né? Então na Argentina é proibido, e se parar, o cara toma multa, pega o carro, etc. Olha. No Chile, a mesma coisa. É proibido, mas eles deixam o cara trabalhar. Fazem vista grossa. Exatamente. Então eu entendo que, assim, aqui na América Latina, ainda tem esse pensamento de protecionismo para o motorista. Nos Estados Unidos, não. Normal. Eu fui fazer uma prova também em Nova York, o Gran Fondo de Nova York, conhece? Conheço, lógico. A melhor prova de ciclismo que eu fiz na minha vida. Ainda vou fazer, mas não em Nova York. Vou começar fazendo aqui. Vou fazer Bento Gonçalves. Um dia eu chego em Nova York. Eu já fiz também aqui de Bento, Santo André, teve. Conservatória.
Conservatório. Bom, enfim, o Gran Fondo é uma prova que tem em Nova York de ciclismo, que são 160 quilômetros. Nossa, E ele dá Deus. volta, assim, por Nova York, pegando umas montanhas. Subida pra caramba. E é maravilhoso, Eu fico cansada só de conversar disso. E aí eu fui pra lá... Peguei Uber direto, assim, é super de boa, funciona bem, né? Tranquilo. Inclusive o Uber vem de lá, né? Sim. O cara É que teve a tem ideia... essa questão cultural também, né? Aqui a gente, querendo ou não, a gente tem uma história em relação a direitos trabalhistas e a enxergar Exatamente. empresa muito diferente do que é nos Estados Unidos. Uhum. Então a gente vai ter que se adaptar em relação a Lá tem essas muito, né? Eu novidades. fui a Nova York não pra competir, mas tem aqueles táxis demais, aqueles táxis amarelos. Amarelo. Que a impressão que eu tenho é que são todos de uma única empresa. Eu achava que eram táxis como Pois aqui É que a tudo gente igual. tem. Que a gente tem aqui o táxi próprio, né, do motorista e tem frota. Lá parece que são todos de uma frota, né? Tem muito Uma mesma indiano, frota. É, muito estrangeiro muito indiano. dirigindo e tal. E, inclusive, tinha um comunicado, assim, um adesivo, né? Se você assaltar o motorista, você pega 20 anos de cadeia, uma coisa assim, né? Tipo, não faça isso, né? Não inventa. E muito Uber também. E os preços bem competitivos, né? Assim, tinha hora que valia a pena o táxi, o Uber. Eu falei, pô... Exatamente. E aí você vê, falando de táxi, né? Você vai pra Argentina, os caras te dão nota falsa. É a maior roubada pegar táxi na Argentina. Olha. E no Chile também, né? A primeira coisa que você vê quando você... pega uma internet ali, faz uma pesquisa, como eu vou me locomover no Chile, eu fui para Santiago e Buenos Aires, né? Como eu vou me locomover em Buenos Aires e Santiago? Primeira coisa, cara, não pega táxi, meu. Nossa, É mesmo? eu não sabia disso, maior hein? roubada. O taxista te dá dinheiro você falso? você dá uma nota de 100, ele te devolve umas de 10 falsa. Nossa. Ou você dá uma de 100, ele fala, você me deu 10, tá faltando mais 30. Cara, Sabe, ó. Que Fica a absurdo. dica aí, não hein? pegue táxi em Buenos Aires e nem em Santiago. que isso? Leva sua bike, viu? Pra esses lugares. É sério, E vai mas é de verdade, bike pra gente. todo Tem que canto. tomar mal cuidado. Agora, o Uber eu imagino que nos Estados Unidos, por ser um país liberal, sem desburocratizado, podemos dizer assim, eu acredito que lá não tenha nada de direito. Não, É é uma diferente. empresa que nasceu lá, né? Querendo ou não, tem E a os cultura direitos de lá. trabalhistas lá são completamente diferentes. Aham. Tanto que você vê nos filmes, né? O cara é mandado embora, o que ele faz? Ele pega uma caixa, põe as coisinhas dele e acabou. Não tem FGTS, não tem... Não tem Porcaria nada. nenhuma. Sai Não, com a assim. caixinha dele e tchau. São coisas desse culturais, são coisas complicadas. Todas as culturas têm os seus prós e têm os seus contras, né? Sem dúvida. A questão é que a gente vai precisar se adaptar em relação a isso. Nesse processo de julgamento, existe algum ponto em que os motoristas foram consultados ou foi só a associação mesmo, representando? Não, foi a associação que chegou no Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público propôs, né? Quando o Ministério Público do Trabalho propõe uma ação, ela se chama Ação Civil Pública, né? Uhum. Então, o Ministério Público propôs uma ação civil pública representando esses motoristas, né? Eita. É briga boa, né? Pra ir pro... Com certeza, mas o a juiz. Uber também já se pronunciou, a Uhum. Uber falou que não vai acatar a decisão do juiz, não vai pagar multa nenhuma, Uhum. vai recorrer, e inclusive ela se pronunciou no sentido de que já tem diversas decisões contrárias à decisão do juiz, Uhum. né? Diversas. Jurisprudência. Então, jurisprudência, Aí, ó. total. Uhum. Então, Uhum. realmente, eu vejo que a chance da Uber ganhar é muito grande, porque até já bateu isso lá no STF, Uhum. e o STF se pronunciou. E também, se não ganhar, acabou, né? Acabou o Uber. Ela sai daqui. Por isso que Sai tem, do por isso tem Brasil. muito motorista de aplicativo contra essa Não, decisão, que sabe que ele vai ficar exatamente. sem o emprego, né? E Sem o seria uma trabalho. catástrofe, porque imagine você, a Uber perdeu, última instância, vai pagar 1 bilhão de multa, vai ter que registrar todos os motoristas, e aí vai chover processo de motorista individual pedindo o retroativo, né, de todo o período que ele trabalhou. Nossa, então é Vai muito ser mais do uma que 1 bilhão. loucura. É, Uhum. Muito mais do que 1 bilhão. Muito Gente, e mais. esse assunto de direito do trabalho, ele é muito amplo, né? Você vai pra desde contrato até o seu olerite Mega pra ver se tá complexo. certo. E uma coisa que você trata também, já vi alguns vídeos seus nas suas redes sociais, é sobre danos morais. Sim. Porque hoje tudo parece que é danos morais. E a gente fica meio perdido. O que é que eu posso relevar? O que é que eu tô sendo dodói? O que é que realmente é uma coisa Exatamente. que a Legal. lei pode me auxiliar num... Excelente.
né, num contrato de trabalho. Excelente. Eu queria processar o Fabinho às vezes. Pois Porque é. ele não me deixa dar dicas, ele não me deixa me alimentar durante o nosso horário de rádio. Ele fala, não pode comer no Ela quer estúdio. comer dentro do estúdio. E dentro do estúdio Posso não processar pode. o Fabinho? Pode, aí Aí, ó. seria o assédio moral horizontal. Porque vocês estão no mesmo nível, né? Eu vou pegar sua bike na justiça, Fabinho. Meu, mas Fique olha, esperto. excelente pergunta. Você sabe que... E a gente já emenda uma outra pergunta, que é a questão da igualdade entre gêneros, né? Uhum. No cenário atual, como garantir, né, a igualdade salarial entre gêneros, né? Também é um assunto que está bastante em alta, é a né? lei 14.611. Pode saber até o número. Eita. Você sabe que eu escrevi um e-book sobre dano moral, assédio moral e assédio sexual no ambiente de legal. trabalho, né? Uhum. Eu venho de várias multinacionais como gerente jurídico, né, na minha carreira de advogado. Você vê o meu LinkedIn, você vai entender um pouco melhor. E em uma delas eu fui assediado moralmente forte por um chefe meu. Era uma empresa suíça, que eu não vou colocar o nome aqui, mas, enfim, eu fui tão assediado e eu era o gerente do departamento jurídico, tocava ali mais de 3 mil processos, contratos e Olha, tem que ter peito, hein, pra você assediar moralmente um advogado. E aí, o que eu fiz? Eu quando... Entende da lei, né? Exatamente. Com certeza vai te Entendedor da lei, né? Quando eu fui para a Suíça, eu procurei o diretor do jurídico top lá da empresa. Falei, cara, é o seguinte, ou você me tira desse cara aí ou eu vou embora, porque eu não vou mais admitir ser assediado por ele. E aí ele me trocou de gestão, ele colocou a minha gestão, era um cara do RH, era o diretor do RH, meu chefe, né? Aí ele me colocou na gestão do presidente da empresa, né? Então por que eu tô falando tudo isso? Porque eu fui assediado no ambiente de trabalho e escrevi um e-book. E o E as e-book... pessoas podem encontrar esse e-book? Sim, tá na Hotmart e tá no link do meu Instagram. Ó, já vai lá no link do Instagram dele, link que é do muito Instagram. importante a gente saber sobre esse assunto. E é legal, assim, que a capa sou eu. Dentro do e-book eu sou a capa, né? E eu sou, não parece, né? Mas eu sou um cara todo tatuado, né? Eu sou 90% do meu corpo é tatuado. As duas pernas, os dois braços. Veja no Instagram. Costas. Tudo. E aí eu fiz a capa do e-book sem camisa. Todo tatuado. Todo tatuado. E aí eu escrevi feio, burro, gordo, baleia, pateta. Eu tatuei um monte de xingamento em mim. Pra ficar exatamente. E aí eu escrevi esse e-book. E aí geralmente é isso. Assédio moral no ambiente de trabalho é quando gera um constrangimento, né? Quando você é exposta, é constrangida, se sente mal na frente dos outros colegas, né? E tem várias formas de se assediar, né? Você pode ser assediada por um chefe, você pode ser assediada por um colega de trabalho, né? Às vezes você está entre colegas de trabalho e você é assediada, mas não pode se confundir um papo, uma brincadeira de trabalho. Uma discussão com assédio moral, né? Sabe que uma vez eu fiz uma audiência e o cara, ele era um metalúrgico e eu estava defendendo uma empresa, CSN, né? Companhia Siderúrgica Nacional. E o cara era um metalúrgico e ele pedia dano moral porque chamavam ele de Maguila. Mas eu sabia que entre os metalúrgicos todos têm apelido. Ninguém é chamado pelo nome. Aí eu cheguei pra ele e falei, tá bom, você... Seus amigos aqui, o tal. Quem te chamava de Maguila? Só você que tinha apelido? Não, tinha... Mas quem que te chamava de Maguila? O Salsicha, o Batata... o Linguiça, o Sapo. Falei, então todo mundo tinha apelido, todo mundo. Aí o juiz julgou improcedente, cara. Entendi. Então a gente não pode confundir, né? Essa aí ele situação... queria tirar um dinheiro da empresa, nitidamente queria tomar um dinheiro da empresa, né? Então isso tem muito. Acho que até a mãe dele chamava ele de Maguila. Exatamente. Maguila, meu filho, vem com a mamãe. Exatamente. Agora, diferente de você estar trabalhando e o cara falar, você é um burro, você não sabe nada, você não faz nada direito. Cara, que palhaçada, vai pra casa, não quero mais olhar a tua cara. Isso sim, né? É um assédio moral, é um dano moral, é diferente, né? E é importante a gente falar sobre a diferença de assédio moral e assédio sexual, porque eu acho que a palavra assédio, às vezes, vem como se só fosse do âmbito sexual, de você, de repente, ter uma cantada inapropriada, alguém te perturbando ali dentro. Qual que é a grande diferença entre essas duas Então, na verdade, a gente modalidades? tem 3. Assédio moral,
dano moral e assédio sexual. Então vamos lá, assédio moral e dano moral, a diferença é a seguinte, assédio moral é uma atitude constante. Então, todo dia eu vou te assediar um pouquinho. Vou falar que você é incompetente, que você não faz nada direito, eu vou te dar metas abusivas, né? Eu vou te pressionar, também. Vou te fazer aquele terror psicológico. Isso é assédio moral. Dano moral, basta uma única vez eu falar uma coisa pra você que vai te ofender extremamente e acabou. Você se sentiu constrangida na frente de todo mundo. Então, um único ato caracteriza o dano moral. Atos repetitivos caracteriza o assédio moral. E o assédio sexual, ele tá ligado a alguma conotação sexual, né? Então não é só eu te dar uma cantada, assim, porque uma coisa é eu chegar pra você e falar, e aí, vamos sair pra jantar, eu te acho bonita, você topa? Não, não topa, acabou. Eu não tô te assediando sexualmente, né? Agora eu vou lá, pego em você, te abraço, passo a mão. Mais incisiva. E aí falo coisas, né? Pô, como você tá hoje e tal. Aí sim, já caracteriza o assédio sexual. E, inclusive, também é considerado assédio sexual. Por exemplo, a gente tem um grupo de trabalho e eu mando fotos de conotação sexual no grupo, né? Foto de gente transando, de mulher pelada. Isso aí também é assédio sexual. Também configura. Também configura. Então, olha, a diferença é essa, né? É, porque muita gente confunde, né? Acha que é só uma coisa. É verdade. Também, assim, eu e o Fabinho, a gente faz horário na Tropical FM, 107.9, das 10 a 1. São Paulo. É isso, São Paulo. E quem Paulo. não é de São Paulo, pelo nosso aplicativo, pelo nosso site, baixa Alexa, aí. sinal de fumaça. Tudo tem. Siri, pode também. Mas a gente fala muito sobre fofoca. Então, a gente acaba falando muito sobre famosos e toda semana alguém tá processando alguém por danos morais. Toda hora alguém. Sem dúvida. E as indenizações, elas são muito grandes o tempo inteiro. Pedem valores assim, exorbitantes. E aí acaba, pelo menos dá a impressão pra gente, a gente comenta bastante disso, que banaliza. Então as pessoas que realmente precisariam usar desse recurso da lei, elas às vezes ficam meio acanhadas por achar que vai entrar dentro de um mimimi. É verdade. Né? Faz sentido. Nessa questão, o que você diria pra alguém que não sabe, por exemplo, se o que tá sofrendo dentro do ambiente é assédio, foi um dano, onde a pessoa pode buscar entender sobre isso? Olha, eu recomendaria procurar um advogado para entender um pouco melhor, para relatar o que está acontecendo, um advogado trabalhista, para entender se realmente configuraria ou não o assédio ou dano moral, né? Seria um caminho Teria, mais de qualquer forma, que pedir um aconselhamento jurídico, nesse caso. Sim, sem dúvida. É uma doideira isso, né? Porque agora as pessoas também entenderam que não é qualquer coisa que elas precisam ficar ouvindo dentro da empresa. E né? a prova de quem diz que está sofrendo assédio é da pessoa, né? Então ela tem que reunir provas. Provar. E a Justiça do Trabalho, ela admite um leque muito amplo de provas, né? Então, troca de conversa com WhatsApp, gravação, eu posso estar gravando a conversa agora aqui e usar como prova, filmagem, trocas de e-mail, testemunha. Então, né? É bem amplo. Bem amplo a produção de prova na Justiça do Trabalho e é admitida. Olha só que coisa, né? Tomara que as pessoas... Tem muita gente que age de má fé em relação a isso também, né? Que vai pra justiça tem querendo tudo, só né, ferrar o chefe ou a e empresa. também vai do entendimento do juiz, né? Porque, por exemplo, você falou no início que se o cara chega na moça e fala assim, olha, eu queria sair, queria te convidar pra jantar. E a moça fala, não, poxa, obrigado, não quero, tal. E de repente ela fala, nossa, meu chefe me chamou pra jantar, que absurdo. Ir lá e meter um processo nele. O juiz pode entender que isso foi um assédio ou não? Se ela não, porque ela também não vai ter como provar, né? Olha, esse caso específico eu entendo que não, né? Porque realmente houve um convite com respeito, sabe? Sim. Não pode, é o que você falou, não pode banalizar, né? A gente banaliza tudo hoje em dia. E aí fica complicado, porque aí também eu vejo muita gente que talvez teria até como recorrer numa situação dessa, mas aí já é chamada mimizento, tá querendo ganhar o dinheiro da empresa, ou do fulano e do ciclano, e aí vira uma grande bagunça, né? É isso aí. Uma grande bagunça. Eu tenho uma outra pergunta sobre a tal da semana de 4 dias de jornada de trabalho. Sensacional, eu sei que em outros países isso tem funcionado muito, e estão querendo... testar por aqui. Vai mudar alguma coisa pra nós? Não, porque a gente trabalha em feriado. No rádio, meu amigo. No rádio a gente trabalha 6 dias. Folga 1.
É a escala 6 por 1? Mas eu ficaria feliz a gente trabalha Natal, Ano Novo, tudo Carnaval. Por escala. Pode ver. Mas tudo bem, é um assunto importante, principalmente para as pessoas que essa jornada de 4 dias caberia, né, dentro da profissão. Então, essa jornada de 4 dias, ela foi... Na verdade, ela foi criada por um cara lá na Nova Zelândia, do ramo de economia. Um economista, ele percebeu, e ele fez uma pesquisa antes, que o ser humano no ambiente de trabalho, ele não produz mais do que 3, no máximo 4 horas por dia. O resto ele fica meio que ocioso. Então, às vezes, você produz pra caramba 3, 4 horas, sua mente já tá fervendo, e você vai lá, vai em rede social, vai tomar um café, vai fumar um cigarro, né? Então, ele percebeu que o ser humano ele não produz mais do que 3, 4 horas por dia. E aí, ele propôs essa jornada de 4 dias na semana, né? E aí, eles falam um termo que se usa é 100, 80, 100. Ou seja, 100% da produtividade, 80% do tempo e 100% de salário. Então você não teria uma redução de salário. Só de jornada. Né? E só de jornada. Então você pode trabalhar segunda, terça, quarta e quinta, folgar sexta, sábado e domingo. Ó que beleza. Né? Ou trabalhar terça, quarta, quinta e sexta e folgar segunda. Sábado, domingo e segunda. Né? Que então, o Fabinho preferia isso. Nossa, segunda-feira eu tô... Odeia segunda-feira. Não, é o dia que eu mais gosto da semana, que é o dia que tá mais longe da próxima segunda. É verdade. Não faz nem sentido essa lógica dele. Nossa, a Bárbara já chega no gás na segunda. Eu chego bem. Nossa, o Fabinho não chega. Meu Jesus. E aí o que aconteceu? Uma empresa trouxe isso pro Brasil, né, no começo do ano, para fazer um experimento, chama 4-Day Weeks, né? E aí, com uma outra empresa que chama Reconnect, alguma coisa assim, e 300 empresas já se candidataram para fazer esse estudo, que começou agora, no comecinho de setembro, né, como um plano piloto. Depois que esse cara lá da Nova Zelândia implementou essa jornada, ela se difundiu para alguns países da Europa, Estados Unidos, né? Então Espanha, Portugal, Estados Unidos também, Reino Unido. O Reino Unido está muito forte em relação a isso. E eles realmente perceberam que a produtividade aumentou ou se manteve igual, mas a satisfação no ambiente de trabalho melhorou muito. Né? Porque o cara pega, por exemplo, uma sexta-feira, ele vai num cinema, ele vai no parque. Ele vai viajar. Ele faz assim, ele tem mais tempo para ele mesmo, para a família, né? Então, percebeu-se que realmente em alguns lugares está dando certo. Não é uma jornada que dá para se utilizar em todos os setores, né? Então, por você pegar um setor de saúde, um hospital, uma farmácia, né? É um pouco mais complicado. Talvez teria que ter mais empregados para revezar, né? Uns começam segunda e outros começam na terça, né? Para fazer um bem bolado. Mas ele percebeu isso, que valia a pena, implementou, está indo muito bem em alguns lugares, e aí trouxemos para o Brasil. Você acha que isso viraria lei aqui? Ou pelo menos algum tipo de regulamentação? Eu entendo que poderia ter uma regulamentação, inclusive já tem até um projeto de lei nesse sentido. Poderia sim ter uma regulamentação, um parágrafo, um artigo na CLT, né? Porque a CLT ela fala o quê, né? Ela fala o seguinte, que o empregado ele não pode trabalhar mais do que 44 horas semanais, né? 220 horas mensais. Então, se o cara vai trabalhar 4 dias na semana, ele não vai atingir as 44 horas. O que as empresas não podem fazer é o seguinte, o cara trabalha 8 horas por dia. Então como eu vou implementar a jornada de 4 dias, ele vai trabalhar 10. Né? Aumentar. Não pode. Não isso pode, não né? deixaria. Não faz sentido, né? Sim. Talvez, como você falou, alguns setores contratar mais funcionários. Isso não aí oneraria. Exatamente. Então não é essa a ideia. Na verdade, a ideia é a seguinte, são dois polos, né? Primeiro, a economia da empresa, porque economia em sentido de VR, de VT, né? De luz. Conta de luz, né? E segundo, a satisfação do empregado em poder produzir mais, porque ele tem esse dia de folga, então ele vai se esforçar, né? A empresa pode até implementar um prêmio num valor pequeno, né? Uma gratificação, enfim. Então, a ideia, na verdade, é essa, aumentar a produtividade, ter uma economia
também dentro da empresa, né? E todo mundo trabalhar mais satisfeito, né? É porque é uma discussão muito recente essa questão de satisfação do funcionário dentro da empresa. Sem Não dúvida. só porque todos somos bonzinhos e agora a gente pensa e vamos botar o funcionário no colo, mas porque financeiramente todo mundo vai produzir mais se tiver mais feliz, né? Se tiver mais descansado. Exatamente. Se a questão do estresse não estiver tão em voga ali. E aí é outro lado que a lei às vezes não tem acompanhado isso, né? Sem O dúvida. quanto as próprias empresas já estão com essa cabeça de eu vou ajudar ali, e aí nessa de ajudar ali, às vezes não tá na lei. É essas verdade. coisas, né? E às vezes a pessoa fica realmente sobrecarregada. Eu atendi essa semana uma pessoa com burnout. Ela tá assim, Que tá cara, muito tá também. pirando já de tanta sobrecarga de trabalho, não tem mais vida social, né? Então as empresas podem também se estruturar nesse sentido, né? Você sabe que o meu sonho de consumo não é mais que eu já tô velho, né? E também advogado, quem que vai me querer? Mas o meu sonho de consumo era trabalhar na Google. Ah, eu sabia que você ia falar isso. Todo Eu mundo sabia que você queria vai trabalhar jogar na Google. videogame. É. Mas também o que a Google fala? Cara, você quer trabalhar da meia-noite às 6 da manhã? Você pode, mas você tem que me entregar. Eu quero o resultado. Então eu vou te dar aqui, ó, 10 coisas que você tem que me entregar no Mas mês. tenho certeza que Entrega 8, você tá fora. 10. Entende? Não, Então, eu tenho certeza que tem gente uma que pressão quer de- esse horário. Tem gente que só funciona à noite. Sim. exatamente. Mas então, é um outro tipo de pressão que acaba acontecendo, né? Ainda mas mais... olha a flexibilidade que eles dão para você trabalhar. Ah, então você fala essas 10 coisas. Bom, essa semana eu vou trabalhar 3 dias, porque eu consigo fazer. em 10. Eu vou trabalhar 3 Sim. dias, 10 horas por dia. Acabou. Os outros dias eu vou cuidar de mim. Então, se o empregado soubesse se organizar, né? Funciona. E ele sabe Sim. que ele tem que entregar, né? E não é só a Google, as grandes empresas, né? Elas já estão com esse Microsoft, pensamento, Apple, né? Google, essas empresas de grande porte e que tem uma mentalidade mais flexível, né? Uhum. É totalmente diferente. Diferente. Sabe que eu Totalmente advoguei para uma empresa também, TTEC chama, uma empresa americana de call center. Eu fui gerente jurídico dessa empresa por uns 4 anos. E a gente tinha uma operação da Google lá dentro, né? De call center. E aí, a Google obrigava as pessoas, às vezes, a vir de pijama, pantufa, jogar ping-pong. Traz o seu cachorro, eu te demito! Sim, filho. Aí o pessoal ficava jogando ping-pong. E aí do lado tinha a operação do Itaú. Os caras ficavam com uma inveja, né? Nossa! Os caras vendendo dó. cartão de crédito lá e os outros Tem que ir jogando de terno, ping-pong. tem que ir de roupa social. Até eu, cara. Ia levar Gente. minha bike. Você ia levar sua Era bicicleta, que eu sei. sensacional. Pegava a Mas eu- bicicleta e saía lá. Era muito Lá legal. no Então Vale você do vê. Silício, né? Tem lá no Google, né? Tem Na um outro Califórnia. tipo de pressão Califórnia. que acaba acontecendo quando você tem uma jornada muito flexível, que aí porque como você falou assim, do burnout. Aí você tem também disponibilidade de pegar outro trabalho, Sim, né? sim. Sem talvez até esse vínculo do CLT, talvez Exato. até esse Sim. vínculo de outra forma. Então a pessoa ela acaba se sobrecarregando Verdade. de uma outra forma. E você sabe que essa pessoa que eu atendi foi justamente isso. Uhum. Ela trabalha no ramo de saúde e aí ela trabalha na parte da manhã em um lugar e na parte da tarde em outro. Ela fala, não aguento mais. Uhum. Ela não aguenta O meu pai mais, foi cara. técnico de enfermagem por, sei lá, ele trabalhou em hospital por 30 anos. E ele, assim, como tinha 2 filhas, né, e tudo mais, ele sempre teve essa cabeça de eu preciso de dinheiro, mas eu preciso ficar em casa também um pouco. Só que a maior parte de todos os colegas dele tinham 3, 4 trabalhos, às vezes. Porque às vezes você vai num hospital uma carga horária, no outro outra carga horária, e aí você faz um cuidador de idosos ali no meio, e aí você vai se sobrecarregando. Não tem vida, E né? não adianta, né? Então você pode ter uma sobrecarga dentro de uma empresa só, mas você pode ter várias juntas Verdade, por fato. você mesmo, por sua decisão. É E é isso. uma coisa que as gerações antigas não tinham como se preocupar. E a lei tá tentando se adaptar nisso também. Tem algum tipo de regulamentação em relação à quantidade de carga horária no geral que você pode ter? Não, você diz de ter mais de um emprego? Então, não, porque o que não pode é um emprego atrapalhar no outro. Então, você trabalhar aqui, ao mesmo tempo, você está home office trabalhando para outra empresa, né? No caso de mesmo um horário. contrato. Tá. No mesmo horário. Mas Você se diz você assim, faz... num contrato CLT, por exemplo. Se eu tô contratado CLT em uma, eu não posso estar no outro. Você pode, desde que os horários não se conflitem, né? Por exemplo, na empresa que eu advogo também, empresa de call center, tem meninos e meninas lá que trabalham meio período lá e o outro período, que a jornada é de 6 horas diária, né? E o outro período de 6 horas vai para outra empresa de call center, né?
Então, na verdade, a pessoa ela está se sobrecarregando, porque ela está trabalhando 12 horas por dia. Mas a legislação não fala que ela não pode. Né? Ela é pai do Cris, né? Que tem 2 empregos, né? Ela também, ela tem 2 empregos. Mas pô, na reforma trabalhista teve uma mudança nisso, né? Em relação à carga horária? Carga horária, de o cara ter outro emprego. Não, na verdade... O que mudou? Na verdade, continua da mesma forma as 44 horas semanais, 220 horas mensais, né? Porque assim, se você opta por ter 2 empregos, né, as empresas não podem ser penalizadas porque você trabalha em 2 empregos. Claro. Né? E como que eu vou te proteger se você optou trabalhar em 2 empregos? Então, pô, esse exemplo que eu dei, a menina trabalha lá 6 horas numa empresa, 6 horas em outra empresa, 12 horas, ou o exemplo do seu pai. Cara, se você optou por trabalhar 12 horas, que benefício que você quer, né? Você que está se sobrecarregando. Né? Então, a legislação não protege o empregado nesse sentido. Porque ele tem 2 empregos, ele pode ter 2 empregos desde que não se conflitem um com o outro, né? E aí, diferente se fosse uma questão abusiva vinda da empresa. Exatamente. Aí sim, aí entra o empregado não poder fazer mais do que 2 horas extras por dia. Né? Então, quem trabalha 8 horas por dia não pode fazer mais do que 2 horas extras por dia. Né? Sim. Aí sim, já entra. Aí já entra no âmbito da lei. A gente acabou não falando sobre a diferenciação de salário entre homem e mulher. Mulheres. E, inclusive, se existe uma diferença salarial por esse motivo, é considerado dano moral, assédio moral? Ou não? É outra... Então, isso aí eu preciso estudar porque não estava na pauta, né? A gente não é brincadeira. Falei, eu podia ser informal e agora vou te processar. Que advogado trabalhista que é esse, meu, que não sabe, caramba. Bom, é o seguinte, ó. A cara dela. Vamos lá. Hein? É a Lei 14.611 que ela diz o seguinte: homens e mulheres, e também ela fala sobre gênero, sexo, raça, etc., não podem ter salários diferentes se ocuparem o mesmo cargo. Né? Então, você pega, por exemplo, uma diretora de RH e um diretor financeiro. Os 2 são diretores, certo? Numa mesma empresa. O diretor financeiro ele não pode ter um salário maior do que a diretora de RH. Não pode mesmo que sejam setores diferentes. Mesmo que sejam setores diferentes, mas são o mesmo cargo. Agora, tem, na verdade, uns requisitos legais, que é o 461 da CLT, que fala da equiparação salarial, né? Então, se aquele diretor estiver na empresa há mais de 4 anos, né, exercendo há mais de 2 anos o mesmo cargo, ele pode ganhar mais do que a diretora que acabou de entrar. Né? Então, tem esse requisito. Não agora, é a mesma coisa, porque aí não tem a ver com gênero. Exatamente. Agora, na verdade, essa diferença de pagamento de salário entre homem e mulher ou pessoas do mesmo cargo sempre existiu. Essa lei ela veio para penalizar a empresa se ela não cumprir. Então a lei ela trouxe ferramentas para penalizar, para multar as empresas caso elas descumpram. Porque antes, o que você fazia? Ele ganha mais do que você, vocês estão no mesmo cargo e não tem essa diferença que eu falei dos 4 anos. Então, o que eu vou fazer? Vou entrar com um processo pedindo uma equiparação salarial. Então, já existia o processo do pedido de equiparação salarial, né? Mas o que não existia era penalidade para a empresa que não cumprisse. E aí, sim, a empresa ela pode ser multada em até 10 salários da diferença de um salário para outro, né? Que a empregada ou o empregado pode entrar com um pedido de dano moral também, porque caracteriza dano moral. E eles também regulamentaram nessa lei que a empresa que tem mais de 100 empregados, ela tem que fazer semestralmente um relatório de transparência, colocando ali todos os valores de salários que são pagos. Olha, isso eu não sabia. E se ela não cumprir com esse requisito, ela pode ser multada em até 3% do valor da folha, limitados até 100 salários mínimos, ou seja, até R$150 mil. Eita, então, né, a lei ela trouxe ferramentas, na verdade, para cumprir aquilo que já existia. Sim. Né? Não tem a ver, por exemplo, tem gente que, já ouvi isso, né, de pessoas, que a mulher ela tem essa vantagem porque ela tem a possibilidade de tirar uma licença maternidade maior.
Sabe? Pra uns argumentos que não fazem o menor Cara, sentido. você sabe que isso é uma sacanagem, né? Às vezes eu posto conteúdo de licença maternidade, que a mulher ficou afastada, e os caras falam, então não contrata a mulher, né? Então, Essa semana eu postei um conteúdo, aí o cara falou assim, é mais fácil não contratar mulher. Aí a menina falou assim, é mais fácil não gerar homem, né? Vamos falar. Porra, foi rápido dela, aí ela né? falou, vamos fazer só inseminação in vitro e escolher só mulher pra sair agora. Aí, ó. Viu? Fala que quer homem Os se caras não se der. matam, né? Mas Então, isso- assim, não, claro que não, né? E, aliás, você quer saber? A minha opinião pessoal é que a mulher, ela produz muito mais que o homem. A mulher trabalha pra caramba, cara. Verdade. Eu trabalhei num escritório que 90% era mulher. E o cara fazia questão de contratar a mulher porque ele sabia que elas produziam mais. Faz várias coisas Elas ao são- mesmo tempo. Empenho mas é melhor, maior Enquanto que, também. cara, o homem é preguiçoso, né? E a mulher, claro, ela tem a licença maternidade, ela sai por um tempo, mas ela... Mas não é todo ela- ano também, né? não, Pelo e amor ela de Deus. volta Parece morrendo que de vontade de trabalhar e, sabe, com muito gás. E parece né? que a licença maternidade é pra tirar férias, né? Pois Pelo é. amor de Deus, você tirou um ser humano de dentro de você. Exatamente. Meu pai eterno. Então, assim... O povo meu, é fogo. Mas nessa questão de licença maternidade, eu já vi muitas mulheres reclamando no âmbito, né, empresarial, de, por exemplo, eu saí de licença, aí tem um período que a empresa não pode mandar a mulher embora, certo? E depois ela é mandada embora. Isso, perante a lei, como é que faria? Por exemplo, essa mulher que passou ali aquele periodinho e aí ela foi mandada embora, ela tem como processar essa empresa e tudo mais? Esse período, na verdade, ele não é lei, ele está em convenção coletiva. Geralmente ele vem numa norma coletiva, 60 dias, né, por exemplo. A mulher voltou de licença maternidade, por 60 dias a empresa não pode demiti-la, né? E depois dos 60 dias é um pequeno período de estabilidade, né? E muita empresa faz uma sacanagemzinha, Uma manobra, né? Ela faz o quê? Você voltou de licença maternidade, já te coloca em férias. Então você já fica 30 dias de férias, aí é mais se é 60 já diminui para 30 e depois manda embora, né? Então, nesse caso, realmente caberia uma ação pedindo um assédio moral por conta disso, né, por ter quebrado. Mas, infelizmente, se a mulher volta de licença maternidade e cumpre aquele período estabilitário da convenção coletiva, a empresa... Não tem lei Não sobre tem, isso. a empresa pode mandar sim ela embora Tá dentro sem da justificativa. da né? lei. Bom, Que coisa, né? já que você falou de homem e mulher, que a gente ouve muito falar são das pessoas trans, né? Nas empresas. Por exemplo, se tem uma pessoa trans dentro de uma empresa e só tem o banheiro normalmente masculino e o banheiro feminino, qual banheiro essa pessoa, a pessoa que se entende, né, uma mulher que se entende homem, nasceu biologicamente uma mulher homem, trans ou um homem trans? um homem trans, nesse exatamente. Qual banheiro essa pessoa deve usar? Isso sentido? A lei respalda isso? Quando eu falei na rede social que uma mulher trans tem que usar o banheiro feminino, cara, você tem que ver os comentários. Então, por que você não põe tua mãe e tuas filhas pra usar o banheiro com a trans? Cara, os caras são surreais, né? E, assim, E a gente tá falando aqui, gente, lembrando que a discussão é dentro de uma empresa, não é? Então é que na verdade, assim, o que como funciona isso? Isso gera muita discussão, né? Gera muita discussão, polêmica, é um conjunto de ideias e não tem uma legislação ainda definida. É um assunto que também já está no Supremo Tribunal Federal desde 2015, é uma pauta de julgamento, mas na prática a Justiça do Trabalho entende que quando a pessoa... Isso é a Justiça do Trabalho, não sou eu, gente. É a Justiça do Trabalho, não é a minha opinião Processa pessoal, eles. Claro. né? Importante ser esclarecido, Cara, né? Senão parece que a opinião... Pessoal, né? E assim, a Justiça do Trabalho entende que se a pessoa é do gênero feminino, Tá. né? Ela é uma mulher trans, ela tem que usar o banheiro feminino. Tá, ou seja, né? nasceu biologicamente homem, mas se entende... Exato. mulher. E ela quer ser chamada de Cláudia no ambiente Certo. de trabalho. Ela tem que ser chamada de Cláudia no ambiente de Pelo trabalho. nome. Ah, mas ela não mudou o RG, não importa. Ah, mas ela não fez operação com Tá. mudança de sexo. Não importa. Isso Não seria importa. um assédio moral? Isso seria um assédio moral, ou dano moral se for uma única vez. Lembra que a gente falou da diferença sim. aqui? Então, nesse caso, a empresa não é obrigada a ter um terceiro banheiro.
Não, porque se a empresa tiver um terceiro banheiro, você concorda que ela está discriminando Seria segregação. o gênero a não da ser pessoa? que fosse um banheiro unissex. Um banheiro unissex. Que acho que ainda a gente não está preparado no Brasil para isso, né? Agora é importante também que a empresa tenha uma cultura, né? Não adianta da noite pro dia a empresa falar, olha, agora mulher trans vai usar o banheiro feminino e homem trans vai usar o banheiro masculino. Não adianta, não é assim que funciona, né? Porque aí vai criar um grande choque cultural interno, né? O certo seria a empresa ter uma política, ter uma cultura, ela passar isso para os empregados de uma forma gradativa, de uma forma natural, para que eles entendam sobre diversidade, né? Sobre opção de gênero, e aí sim implementar essa política, e quem não respeitar, aí sim vai ser punido. Você sabe que eu tive um caso assim também nessa empresa americana que eu trabalhei, e essa pessoa era uma mulher trans, mas ela, assim, cara, ela é uma perfeita mulher, né? E muito bem vestida, sempre elegante, de saia, assim, muito bem vestida mesmo. E muito educada. E aí ela chegou no jurídico e falou, doutor, desculpa que eu vi que não tem a política, mas eu me sinto constrangida de usar o banheiro masculino, né? Eu falei, não tem problema, você vai usar o banheiro feminino, não tem problema nenhum. A partir de agora, e a gente já tinha essa cultura na política da empresa. E aí, ela passou a usar o banheiro feminino, mas algumas meninas falaram, não, eu não vou aceitar, e fizeram um complô, sabe? 5 meninas entraram no canal de denúncia, fizeram um complô. Eu chamei as meninas e falei, gente, quem está sendo preconceituosa aqui são vocês, né? E eu não vou admitir o preconceito aqui dentro da empresa. Então, vocês vão ter sim que aceitar, porque ela tem uma opção de gênero. Né? É a questão de vai fazer seu xixi. Exato, aí quieta, minha ela filha. tem opção de gênero, gente, acabou. A gente está no século XXI, né? É um absurdo a gente falar que, poxa, a mulher trans não pode usar o banheiro feminino, e aí vem os caras na rede social, e mulheres também falando, sabe? Eu não jamais entraria com uma mulher trans no banheiro feminino. Cara, tem muito mais estupro de homem dentro do banheiro que pega a mulher, né? E aqui não tem nada disso. Cara, é surreal. Ainda mais quando a gente fala do ambiente corporativo, né? Porque a discussão ela é diferente se você tá falando de um vestiário, se você tá falando de um lugar mais amplo. Você tem razão. Agora, é só um banheiro, então eu concordo plenamente que a política da empresa ela precisa respaldar até para proteger o funcionário que vai ser contratado. Perfeita a sua colocação. Né? São coisas muito diferentes. Perfeita. E vem muito de uma questão de preconceito, que as pessoas elas não conhecem, elas já estão acostumadas a não se abrir para essa discussão. Perfeito. Aí é muito difícil dialogar. Você acha que isso vem melhorando? As pessoas vêm entendendo? Vem tendo um amadurecimento? Eu entendo que pessoas? Sim, ainda tem um pouco de resistência. A mulher e o homem trans no mercado de trabalho tem um pouco de dificuldade de inserção, né? Eu entendo que está melhorando sim, mas a gente ainda precisa evoluir muito nesse sentido, né? Mas eu acho que o mais importante aqui é que a política da empresa seja clara nesse sentido, e que a empresa tenha também workshops falando sobre isso, né? Inclusive falando sobre assédio moral, dano moral, né? Orientar os empregados, né? Não adianta também você impor situações sem que os empregados tenham instruções de como proceder ou o que deve aceitar ou o que não deve aceitar. Né? Fica perdido e criticando, né? E de acordo com a própria opinião sempre, né? E aí não vai ter um consenso para todo mundo caminhar no mesmo lugar. E, Márcio, como é que foi a recepção sua na internet quando você começou a falar sobre esses assuntos que as pessoas normalmente não teriam acesso sem uma consultoria jurídica? As pessoas têm te mandado muitas dúvidas, a sua audiência do Instagram em relação a isso. O que te surpreendeu quando você começou a falar? Sobre esse tema especificamente? Sobre geral, sobre tudo? Porque tudo é muito difícil de entender, olha, né? Gente, assim, eu atendo muitos clientes, eu tenho muitos clientes em empresas e pessoas físicas, né? Na verdade, as pessoas me procuram pelo WhatsApp, a minha secretária faz um primeiro atendimento e depois
começa a falar comigo. Eu tenho um corpo de advogados que trabalha comigo, né? Legal. Então eu tenho um grupo de advogados, meninos e meninas lá trabalhando comigo, me dando um suporte. Ninguém consegue trabalhar sozinho, né? Então, assim, foi uma recepção muito grande, um volume grande de dúvidas, de perguntas, de trabalho, de demandas. Eu tenho um slogan também que eu sempre falo no final: empresa desorganizada quebra na justiça do trabalho. E aí isso, cara, dá um impacto, um gatilho mental, assim, muito forte, né? E você tem mais procura de funcionários ou de empresas querendo saber, tirando dúvidas? Eu tenho mais procura de empregados ou ex-empregados querendo tirar dúvidas, e eu tenho procuras de empresas querendo me contratar para estruturar o departamento de RH, parte de contratos de trabalho, política interna, fazer consultoria mensal, né? Mas assim, quando pessoas físicas me procuram para tirar dúvida, eu não tiro dúvida, porque advogado, e isso está no código de ética, ele não pode prestar consultoria gratuita, né? Porque você acaba até prejudicando os outros colegas, né? Então não é uma prática de advogado ficar prestando consultorias, né? Mas a caixinha no Instagram tá liberada. A caixinha é diferente. A caixinha eu abro propositalmente, justamente para pegar as perguntas mais interessantes, que é da onde eu faço os Reels, né? Todos os meus Reels eu pego de lá. E aí eu vou tirando dúvidas pontuais que servem para todo mundo. Eu acabo ampliando, né? Sim. Então eu pego dúvidas mais interessantes. E qual que é o ponto que as pessoas mais te perguntam em relação a direitos trabalhistas? Muita coisa sobre assédio moral, dano moral, hora extra, bastante sobre hora extra, pagamento de adicionais, né? Adicional noturno, de periculosidade, de insalubridade, pessoas que trabalham realmente em ambiente insalubre e não recebe, né? Diferenças de vale-refeição, de vale-transporte, de vale-alimentação, licença maternidade, muita mulher grávida me procura, muita mulher que foi demitida grávida, isso aparece bastante, ou abortou e não sabe o que fazer, acontece muito. Caramba, vem bastante mesmo. Eu tenho uma dúvida sobre terceirizados. Queria saber o seguinte: a pessoa que trabalha, por exemplo, na área de limpeza para uma empresa, e essa empresa é contratada, né, de uma grande empresa para que essa pessoa trabalhe lá na área de limpeza, por exemplo, diariamente, ou seja, ela tem esse compromisso de estar todos os dias lá, como a gente tem, por exemplo, aqui, pessoa de portaria, pessoa de limpeza, que ela é funcionária da empresa especializada na área, e aí ela coloca esse funcionário dentro lá da multinacional, da empresa e tal. Dos clientes, Dos clientes, exatamente. Perfeito. Qual que é o vínculo dessa pessoa com a empresa que ela está prestando o serviço? Ela tem algum tipo de vínculo com a empresa que ela está indo todos os dias lá? Então, o fundamental desse tipo de contratação é ter um contrato de prestação de serviços bem claro em relação às atribuições dos empregados que vão ser inseridos na empresa tomadora de serviço, e não, de forma alguma, não deixar a subordinação ocorrer lá dentro. Então, ninguém dessa empresa que está lá pode dar ordem para essas meninas que fazem a limpeza, né? Ninguém pode tratar com elas direto. Então, geralmente, o que vem já disposto em cláusula contratual? Que a empresa prestadora de serviços, ela vai disponibilizar um gerente, uma gerente para gerenciar essas meninas, esses meninos que trabalham na limpeza. Né? Então esse é o principal ponto. Né? Agora, um ponto interessante. Vamos supor que essa empresa de limpeza começa a atrasar salário, ou não pagar fundo de garantia, etc. Essa pessoa que faz a limpeza na empresa, se ela sair e entrar com processo trabalhista, ela vai colocar o patrão dela, o empregador dela, na ação trabalhista, e a empresa que ela trabalhou lá dentro como subsidiária. Ela entra no processo também. Então, se o patrão não pagar o processo trabalhista, a subsidiária vai ter que pagar. Uma responsabilidade solidária, né? Então, exatamente. É uma responsabilidade dos dois. A gente fala responsabilidade subsidiária, porque não é grupo econômico. Seria solidária se fosse mesmo grupo econômico, né? Mas, então, se o patrão não pagar,
A empresa que tomou o serviço dela se beneficiou, então a Justiça do Trabalho entende que como a empresa se beneficiou do serviço, ela vai ter que pagar a conta. Mesmo que ela pagou a empresa. Mesmo que ela pagou a empresa, ela vai pagar 2 vezes. Vai pagar 2 vezes, olha que coisa, vai pagar a conta. Coisas que a gente não sabe, né? A gente não pensa. E isso acontece muito na Justiça do Trabalho, né? Então, às vezes você pega um segurança, esses caras de portaria, de segurança, que trabalha 12 por 36, então às vezes ele trabalha aqui na sua rádio, num prédio, num hospital. Então, quando ele sai do patrão principal, da empresa principal, ele põe a rádio, o prédio e o hospital. Todo mundo. Todo mundo junto. Ele quer garantir, né? E a Justiça do Trabalho entende que realmente as outras empresas têm uma responsabilidade também. responsabilidade. Olha e aí a gente tenta limitar, como advogado, o período que ele trabalhou em cada lugar, né? Entendi, mas é uma coisa interessante, muito né? Interessante. Porque os contratos de trabalho, nem sempre eles são tão claros assim, né? Você, principalmente quando você fala de PJ, de terceirizado, inclusive, PJ também é respaldado pela Justiça do Trabalho? Também, a famosa pejotização. Eu tenho muito processo de pejotização, de PJ. Isso acontece muito na área de TI, né? A empresa contrata um cara de TI, mas fala, seguinte, você vai trabalhar para minha empresa agora todos os dias. Você tem empresa aberta? Não tenho. Então você vai abrir uma MEI. Aí você abre uma MEI. Então todo dia você tá lá, lembra do Chopp? Vai ter subordinação, vai ter onerosidade, habitualidade, pessoa física, e você vai fazer, pior ainda, nota sequencial, né? Você abriu a MEI só para prestar serviço para mim, né? E aí você vai fazendo em setembro, nota 01. Outubro, nota 02, 03, 04, só nota sequencial para mim. Então, quando você entra com um processo pedindo vínculo de emprego com a minha empresa, caracteriza o vínculo de emprego, que a gente chama de pejotização. E aí a minha empresa vai ter que pagar todos os reflexos em cima daquilo que você ganhava. 13º, férias, fundo de garantia, INSS, hora extra. Tudo. Exatamente. Então a conta fica muito cara se a pessoa... poxa, mas o cara de TI então não pode trabalhar dentro da empresa? Pode, mas se a pessoa não fizer um contrato de prestação de serviços e cuidar com a subordinação, com a habitualidade, etc., acaba ficando prejudicado, aí a conta fica cara. E muita gente não tem essa ideia de que isso pode ir a favor do PJ, por exemplo, né? Da pessoa que está trabalhando com isso. É mais uma vez a gente voltar no assunto de profissões que não existiam antes. Exato. E cargas horárias diferentes do que não existiam antes. Meu namorado, ele né, desenvolvedor, então trabalha com TI e tudo mais. Também PJ. Hoje não, hoje ele tá numa empresa que é CLT, mas ele trabalhou muito como PJ, e aí você acaba que, agora não tem hora extra, não tem isso, não tem aquilo, então você trabalha 24 horas. É verdade. Só que para uma empresa só que para né? Todo o malefício, o compromisso do CLT, só que não ganhando os direitos do CLT. Sem direito nenhum e trabalhando como CLT. Né? Exatamente. Se dedicando exclusivamente para aquela empresa, né? Em tempo integral, né? É isso aí, fica a dica aí, ó. Você aí de TI, você que trabalha home office. Empresa, não, porque não foi necessário. Realmente as coisas ficaram tudo bem. Mas eu conheço muitos amigos também que trabalham na área de TI que passaram, que tem que ficar de plantão. Então o cara não tem feriado, ele não tem... O cara fica de sobreaviso, que a gente chama. Que a empresa pode chamar ele a qualquer momento e ele tem que ir, né? Tem um amigo meu que era assim, escravo. 2 horas da manhã, a galera ligava e ele precisava lá prestar o suporte. E tava prestando fazendo nota só para uma empresa. Então, pejotização. Pejotização. Como que nesse caso, então, essa pessoa que abriu essa MEI, como que deve funcionar dentro da lei? Então ela não pode estar dedicada exclusivamente para essa empresa. Ele tem que ter outros clientes, ou se ele tiver só um cliente, como é que funciona isso para ficar dentro da lei? Ela pode sim, desde que a gente que deixe estabelecido dentro do contrato as obrigações dessa pessoa, mas que ela tenha flexibilidade para poder não vir um dia, ou atender outros clientes. Ou atender horário comercial, de repente. Qualquer coisa nesse sentido, e que ninguém fique dando ordens para essa pessoa. Né? Esse é o ponto, assim, então, né? Você faz aí o seu trabalho. Mas o que eu tenho que fazer? Pô, você tem um contrato comigo, tá aqui no contrato, precisa estar especificado. E esse contrato, ele tem que partir da pessoa que está prestando o serviço ou da empresa?
Geralmente quem faz o contrato de prestação de serviços é a contratante, é a empresa, né? O contratado que presta serviço, muitas vezes ele não tem conhecimento para fazer o contrato. Mas ele poderia. Mas não tem uma regra, mas exatamente. acho que o contratante também, muitas vezes, também não tem conhecimento também como não. que é o contrato. Não é assim também? Aí chegam num acordo ali. Às vezes nem contrato tem. Nem contrato tem, né? É o fio do bigode, né? Sim. Manda o Pix e no pronto. No caso do seu namorado foi assim, no final, agora não, no final tava tudo certo. Vou sair de uma empresa, tudo bem, valeu, obrigado, e vou pra outra empresa agora ser CLT, No né? caso dele, tinha um contrato bem estabelecido, então não teve problema. Funcionou bem. Mas tem outras pessoas que não entendem isso, né? E acaba que você tem um vínculo com a empresa, mas você não tá recebendo a minha o que você filha, deveria. por exemplo, uma das minhas filhas, né? Eu tenho 4 filhos. Uma das minhas filhas é PJ, trabalha no ramo de comunicação, mas ela tem totalmente um horário flexível. Ela vai 2 vezes por semana lá em Barueri, na empresa, o resto ela fica em home office. Quando ela não quer trabalhar, ela tem a disponibilidade. Então, ela tem uma flexibilidade total. Sem abuso, então, né? Sem abuso, né? Então ela trabalha bem, ela até é tipo coordenadora na empresa, mas ela é uma PJ regular. Entendi. Né? Sem problema nenhum. Porque a gente ouve muito, ainda mais falando agora que você falou da sua filha, que é da área de comunicação, em comunicação tem muito isso. Tem. A pessoa não te contrata como CLT, faz como se você estivesse prestando um serviço freelancer, muitas vezes, só que você tá indo todos os dias e tá tendo uma carga horária. Em muitas empresas tem essa questão acontecendo. Sim. Isso, então, as pessoas podem buscar uma assessoria jurídica para entender se a forma com que elas estão trabalhando está correta perante a lei. Sim, exatamente. Esse é o indicado. Fazer uma análise dos serviços que ela presta, dos contratos, se tiver contrato, né? Fazer uma análise mais aprofundada, né? E tem como resolver toda essa situação. Sim, sem dúvida. E assim, tem como resolver em forma de acordo também, né? Porque a gente fica meio assim, poxa, mas eu vou processar a empresa, eu não quero sair da empresa, eu só quero resolver a minha situação. E fora que você se queima no mercado também, né? Sim, tem isso também. Você tem acaba essa se parte. queimando, né? Como é que funciona isso? Qual que seria a melhor saída? Você pode fazer um acordo de rescisão contratual, onde você estabelece um valor e da quitação total, geral e restrita, sem nada mais reclamar a qualquer tempo, em qualquer juízo, né? Homologar esse acordo numa câmara arbitral, por exemplo, né? Você pode fazer um acordo nesse sentido. E aí você permanece só a empresa e a prestador de serviço. Faz a rescisão, né? Aí não tem problema. Então, assim, o processo à empresa seria só no caso de um extremo mesmo. Geralmente quando já não houve acordo. A pejotização ela rola quando a pessoa tem, é o que você falou, tem esse trabalho 100% para a empresa, como se fosse um empregado. Recebe ordens, tem que ir lá todo dia. Se faltar, tem que entregar. Já vi muito isso. Faltou, tem que entregar atestado, né? Onde já se viu um PJ ter que entregar atestado? Mesmo? Tem, eu nunca vi. Tem. É mesmo? Não pensei nisso. Sim. Mas eu acho que deve ter mesmo, porque tem muito PJ Eu advoguei para uma escola, uma vez ela falou, todos os meus professores são PJ. Eu falei, legal. Quando ele falta, você faz o quê? Não, se ele me der atestado, eu abono. Eu falei, como assim você abona? Oxi! Você abona o PJ porque ele te trouxe atestado? Tá doido? Tá louco, porque a relação do PJ, pelo menos no meu entendimento, é que o PJ é uma empresa e ele está prestando um serviço. Exatamente. Né? Então, cara, se ele faltou. Você pode descontar o dia da prestação de serviço. Exato. Falou, olha, cara, hoje você faltou, você não prestou serviço para mim, não vou te pagar. No mês que vem, vou tirar esse dia. Agora, você exigir um atestado pra pessoa, aí dá férias pra pessoa também, ó, eu vou te dar férias agora, você tira uns 15 dias. E às vezes é quase um cala-boca, né? Você não me processar, eu te dou férias. Então, e é muito louco, né? porque tem muita gente que, por exemplo, o PJ, se você souber, né, trabalhar bonitinho e fazer toda a sua empresa andar da forma correta, é bem capaz que você ganhe mais do que numa contratação CLT, né? Sim. Porque você, justamente por conta dessa flexibilidade. Agora, o que tá na cabeça de muita gente é que o PJ, ele é um péssimo negócio, porque você vai trabalhar igual CLT e você não vai ter os mesmos benefícios. Isso é um mito, verdade, né? Você vê, por exemplo, eu sou PJ. Eu sou PJ para várias empresas. No começo do mês e no meio do mês, eu emito umas 10, 15 notas fiscais para empresas diferentes. São empresas que me contratam para consultoria mensal, né?
Então, eu tenho grupos de WhatsApp onde eu respondo às empresas, faço os processos trabalhistas, faço estruturação de contrato, mas eu presto serviços para várias empresas, né? E tudo bem. Tudo bem. Né? Não Agora, significa que um PJ é um mau negócio, não, né? ao contrário. São só duas eu formas acho que, diferentes. na verdade, o PJ é a sua liberdade do mercado de trabalho de empregado, né? Às vezes você, como empregado, você acaba tendo uma limitação, né? Porque você não tem para onde crescer, você recebe aquele salário, é tipo um cala-boca, né? Ah, pô, eu ganho 10 pau por mês, vou ficar aqui que eu tô tranquila, né? Mas você não consegue evoluir. E às vezes você vai precisa... sempre ter um limite, né? Falar, cara, não, eu sou boa, eu consigo arrumar outros clientes e ganhar muito mais, eu vou evoluir aos poucos, né? E vamos deixar claro que isso depende do perfil da pessoa, né? Porque se ela tá Exato. muito feliz com uma Também contratação, tá tá ótimo. ótimo, CLT. Agora, se você tem um perfil que gostaria de empreender mesmo, que aí é o caso do PJ, o PJ é É empreendedor. empreendedor. A gente tem que definir. Se você aí que tá ouvindo esse podcast, você precisa saber qual é o seu perfil, porque nenhum deles tá errado. E a partir disso, conheça Desde que dentro- quais são os seus direitos Desde que dentro de dentro cada da lei, que ele contratação. explicou tudo aqui muito, né, Exatamente. claramente, Exatamente. né? Muito legal, né? Muito Tem bom. alguma dúvida ainda, Fabinho? Não, tudo Sou- muito esclarecido. Nossa, Muito que legal, esclarecido, hein? Falamos muito muita obrigada. coisa, hein, gente? Muita Tô até coisa. confuso já. Brincadeira. Eu estou esclarecida, porque muita coisa eu não sabia que saiu dessa conversa, hein? A gente quer te agradecer muito. Já tô te seguindo lá nas redes sociais. Que também. legal, eu que também. agradeço o convite. Eu posso deixar meu Instagram? Lógico. Com Eu já até certeza. sei, eu já até Fala pra sei. essa câmera aqui, ó, todos os seus contatos. Então, o meu Instagram é marcionissim.adv. Nissim é com N de navio, I de igreja, 2 S's e M de Maria. marcionissim.adv. Ele É resolve isso aí. tudo rápido como um miojo. É E isso você. Olha, ele fixou nesse seu nome, Se eu Nissim. fosse o cara do miojo, do Nissim Miojo, eu não estaria aqui. Não né? tava nem trabalhando mais, Não, né? não. Como eu falei, ia estar nas Ilhas Maldivas. Mas nas Não ilhas é? tomando um sol lá, É. andando de bike no sol. Tomando um sol nas tatuagens. Vai lá pra ver as tatuagens dele, viu? Você tem todo o corpo fechado? Tenho. Do pescoço pra baixo. Nem parece, né? Parece Não, mó- você tá mó sempre de tiozão, terno. né? Não, tiozão não parece não, mas você tá sempre de terno, né? Aí parece que é Você mó parece o cara Clark sério. Kent. É. Sem Ranco cabelo. Sem cabelo. Superman. Pois é, cara. Obrigada, viu? Obrigado Dr. vocês. Márcio Obrigado pelo Nissim. convite. Obrigado. Somos Parabéns fãs aí do aí. seu trabalho. Isso aí, pelo seu Continue. trabalho. Você faz o favor de seguir o Márcio, É viu? isso aí. Porque você Uhum. vai ter muitas dúvidas tiradas. Manda aí suas dúvidas nas suas caixinhas de Com perguntas certeza. também, né? Eu É abro isso aí. direto caixinhas de perguntas no Story. É isso aí. Legal. Obrigada. Valeu. Valeu. Gente.